Boa noite, igreja. Eita, rapaz. O casal. Eu sei que daqui a pouco tem aquele jantarzinho especial. Não é possível que você não vai sair com sua esposa. Ou então fazer menu frito em casa, só os dois. Mas glória a Deus. Essa pessoa aí do seu lado, seu cônjuge, é a pessoa mais importante da sua vida, assim? Ou não? Ou quando te pergunta assim, qual a pessoa que você admira, você já pensa em outra, pensa no Neymar, pensa em outra pessoa. Ah, não, é fulano de tal, que é muito inteligente, papapá, parará. Você lembra logo da pessoa que está ali contigo todos os dias, da pessoa que esteve com você ali nos momentos mais difíceis que você já teve, ou da pessoa que vai estar contigo nos momentos mais difíceis que você vai ter. Então essa pessoa tem que ser a pessoa que você mais admira, querido. É a pessoa que dorme com você, que vai passar mais tempo com você do que quando você era solteiro, esteve só, solitário. Então, se você não faz isso, se você não pensa dessa forma, tem outras pessoas que são mais, que você admira mais do que a sua esposa, o seu esposo, comece a pensar de uma maneira diferente. Talvez você olhe, não, é fulano de tal, por causa disso, daquilo, não. Comece a andar do jeito certo. O casamento, costuma-se falar que é a segunda decisão mais importante que você toma. A primeira, qual é? É quando você entrega a sua vida para Jesus. E a segunda é quando você escolhe uma pessoa para passar ali o resto da tua vida. Então o que acontece? Quando você entrega a sua vida para Jesus, só basta assim dizer, Senhor, eu te entrego minha vida e pronto, e acabou, é só isso? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a vir para a igreja. Você tem que começar a fazer o que mais? Ler a Bíblia, orar, jejuar, se consagrar de outras maneiras. Então isso mostra que você tem um relacionamento com Deus. Você entregou sua vida e tem um relacionamento com Ele. O casamento é só você assinar ali no cartório ou na igreja e dizer eu aceito e acabou e pronto? Você acha que é só isso? Muitas das vezes a gente pensa que o casamento é só isso. Eu vou assinar ali e pronto, eu tenho um compromisso e meu casamento vai durar para sempre. Mas não é dessa forma. Você tem que ter atitudes que façam que todos os dias o seu casamento, a sua comunhão com sua esposa possa durar até o último dia de vocês, até Jesus chamar um dos dois. Então esse, sim, vai ser o propósito do casamento. Se ele é a segunda decisão mais importante, então por que você não tem atitudes que o tornem importante? As suas atitudes não demonstram que o seu casamento é tão importante. Quantos casamentos a gente não vê quantas pessoas a gente não vê que vão fazer um casamento e fazem aquela mega festa? Juntam todas as economias e fazem uma festa ali de milhões. Quando dá alguns meses, principalmente famosos, A gente vê já fulano de tal, separou, isso, aquilo, outro. Então demonstra o quê? Que o casamento não é apenas dizer o sim, mas é ter um compromisso diariamente com aquela pessoa. Que você disse sim pro resto da vida, assim como você disse para Jesus. Assim como você disse para Jesus, Jesus, eu me arrependo, eu quero ter um compromisso contigo. Então todo dia eu tenho que ter uma atitude diferente. No casamento é dessa forma. E o casamento, querido, nós temos que ter atitudes. Vamos ter que fazer coisas que às vezes nós não queremos, para que possamos ter paz. Nem todo dia você vai ter vontade de ler a Bíblia.
Nem todo dia ali você vai ter vontade de orar, se ajoelhar e orar, de jejuar. Mas são coisas que você tem que fazer. Para o quê? Para ter aquele relacionamento com Deus de intimidade, de comunhão. Nem todo dia eu vou querer ir para um lugar que minha esposa quer ir, mas eu tenho que ir. Eu vou para agradar ela, porque ela é uma pessoa importante para mim. Não é todo dia que eu vou estar ali vontade, ei amor, vamos me deixar ali em tal lugar, vai me buscar ali em tal lugar. Ah, eu preciso fazer isso, bora lá comigo. E às vezes o homem está cansado, é o homem. E só dá certo da mulher chamar quando o cara chega do serviço. Teve aquele dia estressante, bora ali amor, fazer isso, aquilo, outro. Meu irmão, mas para quem ama, vale a pena fazer o sacrifício. Né? Mas às vezes nós, porque somos tão falhos, a gente só costuma olhar para o erro da pessoa. Esquecemos ali do que a pessoa faz por nós, do sacrifício que a pessoa tem ali durante todo o dia por nós, e focamos só no erro. Né? E aqui tem algo interessante que um dia eu li, e chamou muita atenção, e fez me lembrar desse momento dos cultos de casais, né? E foi algo, apenas um versículo, lá em Jó 2, 9, diz assim: então disse sua esposa a ele, ainda retens tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Eu acho que essa aqui é a única fala da esposa de Jó em todo o livro. Uma pequena fala, uma fala infeliz que ela teve naquele momento. E o livro aqui em si, ele exalta assim, mais Jó pela sua integridade, um homem temente a Deus, um homem honrado. E a mulher de Jó, a única vez aqui que ela é pronunciada é nesse momento. E numa fala infeliz dela. Mas se a gente for parar para refletir, o que é que estava acontecendo naquele momento? Aquela mulher estava passando por um momento muito difícil. Aquela mulher tinha perdido seus 10 filhos. Eles tinham perdido todos os seus recursos. Uma família muito rica. Tinham perdido tudo, todos os seus recursos. Perderam o de mais importante ali, que foram os seus filhos. E eu creio que aquela mulher, ela não estava bem psicologicamente. Estava vivendo um luto profundo. Afinal, querido, é filho. Filho é uma coisa muito forte, é uma ligação muito forte. Ah, beleza, só perdi os meus recursos, meu dinheiro, meu rebanho e tudo. Não, vamos começar do zero, vamos começar de novo. Mas ali ela perdeu algo que talvez tirou o chão dela. E além disso, ela estava vendo ali o seu marido praticamente morrendo com a doença, que na época não tinha cura. E no momento de desespero, ela falou isso. Mas se a gente for parar para pensar, eu acredito que eles tinham um casamento abençoado, antes de todas as provações. Eles eram felizes. Eu acredito que ela era uma mulher virtuosa, porque a Bíblia fala lá em Provérbios, né, que da mulher virtuosa, ela fala assim, o seu marido, Provérbios 31, 23, o seu marido é conhecido nos portões, quando se assentam entre os anciões da terra. Ou seja, o marido de uma mulher virtuosa, ele é conhecido. Então, acredito que Jó era honrado aqui, justamente por causa disso também, porque ele tinha uma mulher virtuosa próximo dele, uma mulher honrada. E aquela fala dessa mulher, uma fala num momento não muito bom, fez com que a gente lembrasse dela só nesse momento, no momento ruim. Mas refletindo, aquela mulher passou por algo muito difícil. E às vezes acontece isso no nosso casamento. Nós só lembramos
daquele erro que o nosso esposo, que a esposa comete. E esquecemos ali de todas as coisas boas que foi feito conosco durante os dias, durante a semana, durante os anos. E às vezes um errinho ali faz com que a gente lembre só daquilo. Ah, essa toalha em cima da cama de novo. Ah, essa louça suja. Ah, isso, aquilo outro, de novo, o lixo. Ei, tu não vai pegar esse lixo não, já falei 10 vezes contigo. Ei, tu não vai mudar não, isso, aquilo outro. Mas a gente não lembra das coisas boas, do sacrifício que a esposa e que o esposo já fizeram, para que o casamento se tornasse duradouro. Só focamos no erro, no erro. A Bíblia fala que aquele momento difícil deles, que eles estavam passando, passou. E eles começaram novamente a colher os frutos das bênçãos do Senhor. Tiveram 10 filhos novamente. Tiveram o dobro do que tinham em relação à prosperidade. E quem é que estava com ele ali no final? A esposa, que começou lá um dia com ele. Mesmo diante de todas as dificuldades, eles permaneceram. E a esposa ou o esposo que vai permanecer contigo, diante dessas batalhas que vocês enfrentam, eles que vão estar com você até o final. E às vezes são eles que nós menos valorizamos. Que nem eu disse, tem pessoas que quando fala que é uma pessoa que você tem assim mais como um exemplo, que você mais admira, é a pessoa na qual você esquece, seu marido, sua esposa. E são eles que vão estar com você todos os dias até o final. Então nós temos que valorizar, querido. Valorizar. Principalmente para o homem. O homem tem que ter mais paciência, meu irmão. Às vezes falta muita paciência. Às vezes nós não temos atenção nos detalhes que a mulher precisa que tenhamos. Às vezes qualquer coisinha ali quer nos irritar. Às vezes o estresse do dia a dia, a gente não sabe filtrar isso para poder chegar em casa e tratar ali cada um conforme eles merecem, com o nosso melhor. Então, para quem mexe com gente, principalmente, né, que chega em casa. Então, o homem ele tem que ter mais paciência. Né? E que nem o pastor Cláudio Duarte ele fala, a mulher também tem que ser sábia. Minha irmã, o seu marido chegou em casa, deixa ele passar ali uns 40 minutos ali, só ele, na caixinha do nada. Não vai jogar logo uma churrada de, aconteceu isso, e o gás, e não sei o quê. Deixa o homem refletir, sabe onde é que está. Para que possa dar certo. O casamento, ele dá certo quando você investe, que nem eu falei. Assim como a sua permanência em Jesus, você tem que investir. Tem que investir seu tempo, tem que orar, tem que ler a Bíblia. O casamento você tem que investir. Qual foi a última vez que você deu um presente para sua esposa, meu irmão? Foi no aniversário dela. Foi no dia do namorado. Meu irmão, eu cheguei lá no dia qualquer e disse, minha filha, aqui que eu trouxe para ti, eu lembrei de ti. E é interessante que às vezes, né, aqui dando como exemplo, hoje eu vou comprar alguma coisa para minha esposa. Chego na loja, que eu sei onde tem roupa que ela gosta. Aí chego lá, eu queria ver uma roupa. As atendentes já sabem. Aí elas dizem, mas hoje é o quê? É aniversário dela, é de casamento? Eu digo, não, eu quero dar um presente para ela. Mas como assim? Eu digo, não, eu quero dar um presente para ela, é um dia normal. Então o que acontece? Então as pessoas às vezes já se espantam quando você tem essa atitude. Porque eles pensam que dar presente para o seu esposo, sua esposa, é no dia do aniversário de casamento, no aniversário da pessoa. Não, então nós temos que ter atitudes que vai fazer com que nosso casamento se torne mais duradouro. Qual foi a última vez que você chamou ela? Ei, vamos jantar fora hoje? Ou você diz, mulher, bote o frango aí para descongelar e faz uma comida para nós.
Então são pequenos gestos, pequenas atitudes que fazem com que o sentido do casamento ele se torne ali mais real a cada dia. Mais real. Deixa a mulher falar um pouco aqui, né? Estou falando mais que tudo na vida. Boa noite. Boa noite, gente. Pegando o gancho do que o Anderson estava falando em relação a presentes, uma vez ele me deu um presente, né? Eu sou louca por questão de massagem, essas coisas. Eu tenho um monte de coisa que faz massagem em casa. E aí, um dia ele me deu um que era tipo um spa, um negócio lá que eu queria. E aí, quando eu cheguei, eu disse, e aí, tudo bem? É seu aniversário? Eu disse, não. É aniversário de casamento, alguma coisa? Eu disse, não. Ela disse, e o que foi que teu marido aprontou, que ele te deu um presente desse? Porque ele tinha comprado um pacote, era um pacote bom. E aí eu disse, nada, ele é assim mesmo. Ele gosta de me dar presente fora de data. Esse é o jeito dele. Aí ela ficou toda sem graça, porque ela estava tentando quebrar o gelo para mim conseguir me abrir com ela e dizer o que ele estava aprontando, né? E aí ela ficou surpresa quando eu disse que nada. Eu não sei nem se ela acreditou em mim. E a gente vê a realidade de casamentos que são assim. E é muito triste. Porque se você parar para pensar, você escolheu aquela pessoa para passar o resto da vida com você. Então, se a gente deixar essa realidade entrar no nosso casamento, isso significa que o resto da sua vida, ele vai ser infeliz. E quem é que quer ser infeliz? Eu acredito que 99,9% dos votos de casamento tem lá, eu vou lhe fazer feliz. Nós vamos ser felizes. Ninguém casa querendo ter uma vida ruim, querendo ter uma vida destruída. Mas, às vezes, a gente esquece de regar. A gente esquece ali de fazer o que precisa ser feito para continuar aquilo que você começou bem, um relacionamento que você começou bem. Lá em Provérbios tem um versículo que ele fala que o ferro afia ferro. Assim os irmãos afiam um ao outro. E quem cuida, cultiva ali a árvore, colhe os seus frutos. O casamento, ele faz exatamente isso. Um vai afiar o outro. E tem que ser para melhor. A convivência com aquela outra pessoa, ela tem que lhe transformar em alguém melhor. Porque o natural é que você amadureça, que certas decisões que você tomava antes, elas não aconteçam mais porque você está amadurecendo. Vocês estão afiando um ao outro. E se você olha de repente para o seu casamento, e os melhores anos foram lá no início, foi no namoro. Sabe, tem gente que vive no passado e ele olha, e ele diz assim, mas eu tenho saudade daquela época que a gente namorava. Mas eu tenho saudade daquela época assim que a gente casou. Queridos, o melhor dia do seu casamento, ele tem que ser hoje. E amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque se os melhores dias, eles ficaram no passado, significa dizer que a sua árvore está morrendo. E você precisa reagir para que ela não morra de vez, para que não chegue num ponto onde não tem mais conserto, onde não existe mais nada o que possa ser feito. Hoje, eu estava comentando isso com o Anderson hoje, eu não sinto falta do tempo que nós namorávamos. Ele tinha que ir embora, a gente não podia, a gente não dormia junto, a gente tinha que separar, né? Passava o dia separado, aí quando chegava a noite, às vezes conversava 1 hora, meia hora, e já tinha que ir embora. E aí, às vezes, por exemplo, a gente nem se via. Teve uma vez que ele fez um propósito com vários homens da igreja, que era 40 dias subindo um monte. Eu passei 40 dias praticamente sem ver ele. Só ele passava a dizer, estou indo já, tchau. Só eu passei para dizer um oi. Ou ele vinha deixar algum lanche para mim. Então, eu não sinto falta do tempo que a gente namorava. A gente namorava na corte, nem abraçar, a gente não podia abraçar, a gente não beijava. A gente praticamente não tinha nenhum contato próximo. E
O início do casamento também foi muito bom. A gente não tem do que se reclamar, graças a Deus. Mas hoje é melhor, amanhã vai ser melhor ainda. Os próximos anos serão ainda melhores. E cada vez a gente vai ter mais bênçãos para contar. Ela fala assim, no início, querido, mas no início vocês sabem como é, principalmente quem não é herdeiro. Então tem aqueles perrengues do início, né? Então ali a dificuldade financeira, meu irmão. Mas isso fez com que a gente serviu de muito aprendizado para nós, né? Eu já até contei aqui, no início a gente casou, foi uma casa cedida, minha avó cedeu ali a casa. Então a casa precisava de muitos reparos. De vez em quando a gente acordava à noite e escutava aquele sonzinho de cachoeira, era um cano, tinha estourado lá dentro da cozinha, água muito forte. O telhado lá só tinha 2 goteiras, né? O resto era tudo buraco mesmo. Então foi um perrengue, mas foi muito aprendizado, muito aprendizado. Ou seja, ali no início, a gente teve que comprar alguns móveis, né? Eu me lembro que a parcela era uns R$700, então o salário na época era já 800. Então, para nós dois, ela que ganhava um salário, eu que ganhava, era RV, né? Não tinha um valor específico. Então, às vezes, se tornava muito aperreado. Se não conseguisse atingir a meta, já aperreava mais ainda. Então, o que acontece? Vão se fazer 11 anos que a gente casou. Então, foi um longo tempo que nos trouxe muito aprendizado. Então, o que acontece? Se lá no início a minha esposa estava comigo, ela sempre deu o melhor, por que hoje, com a condição melhor que nós temos, eu não posso dar o melhor para ela? Eu não posso presenteá-la, eu não posso fazer algo a mais, eu não posso levá-la num lugar, fazer uma viagem, bora ali, meu filho, quer conhecer o quê? Vamos lá, quer comer em tal lugar? Vamos lá. Ou seja, Deus honra quando você planta. Então, isso fez o quê? Que a nossa ali, naquele início difícil, a gente plantando, né? Plantando, chega o dia da colheita. Então, graças a Deus, que voltando para essa questão da área financeira, hoje nós somos empresários, nós dois trabalhamos juntos. Imagine só aí você trabalhar com sua esposa, passar o dia todinho com ela. O dia todinho, toma o café da manhã, aí já sai para a empresa, aí volta, almoça. Quando dá tempo de tirar o cochilo, tira um cochilo ligeirinho os dois, aí volta para o serviço, de noite janta. Então, realmente, nós passamos o dia todo juntos. Então, e se eu abusasse, um abusasse da cara do outro, aí não dava certo. Estava perdido, meu irmão. Então, o que acontece? A nossa convivência de estar junto faz com que, no dia que nós ali não podemos estar, sentimos falta ali, uma falta da maneira maior de um para com o outro, né? Então, o que acontece? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado nessa área financeira. Então, a gente tem hoje 5 lojas, né? A nossa empresa ali, para quem não conhece, é a Quero Suco. E 15 colaboradores diretamente ali ligados conosco. E não é fácil, não é fácil. Tem dia, meu amigo, que é só problema para resolver, só problema. Mas eu não posso fazer com que isso venha atrapalhar meu casamento. Então, ali na empresa, cada um tem a sua área. Ela cuida de uma área, eu cuido de outra. Mas tem dia, meu irmão, que você diz, rapaz, o que é que eu fui inventar de empreender? Era melhor eu ter ficado lá e não ter tanto BO. Porque é só o que acontece, quem empreende sabe. Mas, ou seja, a liberdade que nós temos hoje de estar junto, isso foi tudo através de uma empresa, né? Então, o que acontece? O sucesso do nosso crescimento, é claro, está no Senhor, a nossa fidelidade com Deus. A minha fidelidade é uma proteção que eu tenho. Quando eu tenho essa atitude de ser fiel no dízimo da oferta, eu estou trazendo proteção para o meu coração, para que o meu coração ele não se prenda às coisas desse mundo. Então, eu digo, Senhor, se for preciso, eu quero trazer dízimo, se o meu dízimo for de 10 mil, 20 mil, eu quero, porque eu tenho esse conhecimento. Quanto maior o meu dízimo, mais abençoado eu estarei sendo nessa área financeira. Então, Deus tem nos abençoado na nossa empresa. Mas tudo por quê? Porque o Senhor, porque Jesus ali é o nosso principal amor.
Talvez você veio para a igreja, você tinha um casamento antes de conhecer Jesus. Eu sei que não é fácil se moldar ali ao padrão que Deus quer. Meu irmão, mas vale a pena se sacrificar. Vale a pena você, mulher, ser mais sábia com seu marido. Você, homem, seja mais manso. Aprenda a ouvir. Você que é casal de empreendedor, que faz parte da igreja, meu irmão, vocês não são concorrentes. Às vezes o homem ou a mulher, eles não querem ouvir um ao outro. Talvez a ideia que a pessoa tem é a ideia que vai fazer alavancar ali a empresa de vocês. E você não quer dar atenção. Às vezes o homem, pelo achismo ali de ser o cabeça, ele acha que a mulher só tem que ficar ali no balcão, ali, ou atendendo. Não, cara. Meu irmão, se unam os dois. Se unam os dois no mesmo pensamento, ali na mesma atitude e cresçam. Né? Então, esse é um dos pontos que nós temos. Os dois ali estão no mesmo foco, estão andando no mesmo caminho, junto para crescerem. Porque quando as coisas ficam boas para mim, consequentemente fica bom para ela. Eu não vou dizer, tu vai tomar essa atitude, tu que sabe, vai sobrar para ti. Não. Por quê? Porque nós estamos ali no mesmo propósito, crescer e empreender juntos. Falando um pouco dessa parte de empreendimento, às vezes dentro do casamento, o sucesso ele é tão preocupante como o fracasso. Tem pessoas que elas não conseguem ficar no momento do fracasso e tem outras que não conseguem permanecer no momento do sucesso. E tem gente que tem medo do sucesso. Porque hoje em dia a gente vê muito o quê? A pessoa começou ali como a gente começou, do zero, a gente não tinha nada. Até a moto que a gente tinha no tempo que a gente casou, era da minha sogra. Ela deixava a gente andar, era praticamente nossa, mas na verdade era dela. E aí a gente foi crescendo, melhorando de vida. E às vezes bate aquele medo de dizer, poxa, eu estou dando a minha vida aqui dentro desse casamento, dentro dessa empresa, e aí de repente vou chegar lá na frente e esse homem vai me largar. Porque nós chegamos no sucesso e aí vai acontecer que o casamento vai fracassar. Isso só acontece se o seu casamento ele não for alicerçado na rocha, principalmente, que é Jesus, e se você não tiver tendo um bom casamento já. E tem gente que ela prefere viver ali no nada do que melhorar de vida com medo de que a outra pessoa abandone quando aquilo melhorar, quando o fracasso acabar, quando tudo ficar bem. Mas, se você estiver seguindo certinho as bases, não tem por que você ter medo. Se você está em Jesus, se você tem um casamento bem estruturado, se você dá atenção para aquela pessoa, se vocês conversam, se vocês vivem bem, o natural é que você cresça e que você prospere e que você melhore de vida e que as pessoas ao seu redor, elas vão melhorando também junto com você, porque esse é o natural, esse é o normal das coisas acontecerem. Não é de repente ficando mais difícil, mas é de ficar mais fácil, é de ficar melhor, é de você realmente crescer. E hoje a gente estava conversando, né? E dizendo por que a gente deu certo. Deu certo tanto como casal, e deu certo, né, nessa questão de trabalhar junto. Porque tem gente que o casamento dele só é bom porque ele quase não vê a pessoa. Porque se ele conviver com a pessoa, é briga por cima de briga. E a gente, graças a Deus, a gente não anda brigando, a gente não anda muito discordando. E a gente começou a pensar, né, analisar e refletir como é a nossa vida. Porque às vezes é difícil você... Eu disse, meu amor, eu brincando com ele, o segredo foi que a gente foi viver a nossa vida. A gente não ficou se importando com besteirinha, com coisinha, não. A gente foi viver e foi dando certo. Mas colocando de maneira mais organizada, né? O primeiro e o principal ponto, assim, de nós termos dado certo como casal, né? Já estamos quase no 11º ano. E a gente namorou 3 anos e meio, mais ou menos. Foi principalmente Jesus.
a gente se conheceu na igreja, né? Talvez se não fosse Deus, a gente nunca teria se cruzado, a gente não tinha o mesmo ciclo de amizades, conhecidos. Ele morava num bairro distante, eu morava para cá. Então, não tinha muito como as nossas histórias se baterem. E a gente se conheceu na igreja, começamos como amigos e fomos nos aproximando. E eu comecei a descobrir o homem incrível que ele era. E que eu sou, assim, fissurada até hoje, né? Cada dia eu acho ele mais incrível. Cada dia que eu acordo, eu acho mais uma coisa incrível nele para me admirar. E eu acredito que o segundo ponto é esse. É você olhar para a pessoa que está do seu lado e você nunca perder a admiração. Você nunca perder o respeito de você olhar e você continuar vendo as qualidades daquela pessoa, de o porquê que ela é incrível. Porque às vezes no dia a dia, você convive tanto com aquela pessoa que passa a ser normal, passa a ser natural a convivência com ela. E às vezes quando isso se torna normal e natural aos nossos olhos, a gente vai perdendo aquele brilho. É igual algo que você deseja tanto, e aí quando você tem, já não é mais novidade. Então parece que perde assim aquele charme que tinha. Mas você tem que continuar olhando para a pessoa e lembrando do porquê que ela é incrível. Gente, ninguém olhou para alguém e disse assim, não, eu vou casar com aquele ali porque eu não achei mais ninguém, foi o único que eu achei. Ninguém casa desse jeito. Você casa porque você olha para aquela pessoa. Às vezes as histórias vão mudar, alguns é amor à primeira vista, outros se conhecem ao longo dos anos, outros são amigos. A história, ela vai mudar o início, mas você vai olhar um dia para aquela pessoa e vai dizer, é aquela pessoa ali que eu quero viver o resto da minha vida. Um dia você chegou nessa conclusão. Aí o porquê que eu cheguei nisso? Eu vou falar aqui umas 2 qualidades do meu marido, que tem a ver com os pontos de por que nós damos certo. A primeira, assim, que ele é um homem de Deus. O Anderson, ele é um homem, assim, muito sensível à presença de Deus, sensível em relação às outras pessoas. O Anderson, ele é uma pessoa, assim, que ele tem uma visão da vida que eu nunca vi, assim, nunca conheci ninguém como ele. De uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Ele é uma pessoa que planeja, ele é uma pessoa que organiza o que ele quer. Ele é uma pessoa decidida. Desde que, quando a gente era assalariado, a gente não vivia na dificuldade, a gente tinha dividido os móveis, como ele disse, em 10 vezes. Eu acho que a gente não estava nem na metade das parcelas ainda. E aí eu estava com muita dificuldade de dormir, porque a casa da minha mãe era uma casa alta, ventilada, e eu não tinha ar-condicionado, mas pela casa ser um modelo diferente, era mais ventilado. Quando a gente foi para essa casa que era cedida, era muito quente, abafada, a gente passava o dia no serviço, a casa passava o dia fechada, e ela tinha 3 cômodos só. Então, quando tu abria, era meio que tu tá entrando num forno e se assando lá dentro. E aí eu tinha muita dificuldade de dormir. E aí o Anderson, acho que a gente estava na metade assim, das prestações ainda. Ele disse assim, a próxima coisa que nós vamos comprar vai ser um ar-condicionado. Então ele já estava, mesmo sem poder, mesmo sem ter dinheiro, ele já estava planejando um futuro melhor. E aí depois, a próxima coisa vai ser isso. Olha, nós vamos trocar de moto. Olha, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Então eu sinto uma segurança com ele, de que ele assumiu o papel de liderança da casa, de que a nossa casa está protegida, meu futuro está protegido, porque ele está ali tomando as rédeas, tomando a direção no Senhor ali, e dizendo, não, agora nós vamos por aqui. Então você se sente segura. Eu não preciso tomar o lugar dele, porque o lugar dele já está sendo muito bem exercido, e eu não preciso tomar a frente de nada, porque ele já está ali resolvendo. Outra coisa que eu admiro nele é a questão de que, por exemplo, quando alguma coisa der errado, eu sou uma pessoa mais pessimista. Ele é uma pessoa mais otimista, mais motivado. E aí, quando alguma coisa der errado, às vezes eu quero ficar ali dizendo, poxa, por que isso é errado?
tudo para dar certo, por que aconteceu isso? Não sei. Eu fico remoendo do porquê que aquilo ali deu errado, e eu estou triste porque deu errado. E ele já está assim, vamos fazer isso aqui agora. Tipo assim, ele já bolou a estratégia para sair do buraco, eu ainda estou lá dentro do buraco, chorando dentro do buraco. Ele já jogou a corda lá para cima para tirar nós dois dentro do buraco. Ou seja, ele está sempre ali, nada põe ele para baixo, ele está sempre lá em cima, ele está sempre decidido. E tem várias e várias, eu poderia passar a noite inteira falando dele, porque eu amo infinitamente. E eu acredito que isso é essencial, é você admirar a pessoa que está do seu lado, é você respeitar. A gente sempre teve respeito pelo nosso relacionamento, em questão de que desde que a gente namorava, a gente disse, olha, se um dia a gente terminar namorando, né, acabou. Se chegar um dia da gente terminar, quem disser que está terminando tem que ter certeza, porque nós não vamos mais voltar. E nós vamos casar tal dia. Se não for nesse dia, então também o negócio está desfeito. E quando foi chegando o tempo da gente casar, eu desesperada, porque a gente não tinha dinheiro para casar e tudo e tal. E aí ele tinha acabado de me pedir em casamento. E eu disse, Anderson, vem aqui em casa hoje, que nós precisamos conversar um negócio urgente. Aí ele, preocupado, chegou lá em casa e disse, o que foi? Eu disse, olha, eu vou te devolver logo essa aliança bem aqui, porque eu não vou mais esperar 2 meses para tu terminar comigo. E nós acaba logo aqui, que eu estou para morrer, eu não estou nem dormindo, só pensando nisso. Aí ele só sorriu para mim e disse assim, nós vamos casar, pode ter certeza. Porque eu estava assim, meu Deus, não vai dar certo, né? Estava chegando a data. E aí, ele só sorriu e disse, vai ficar tudo bem. E aconteceu. A questão é que a gente tinha combinado de juntar um valor. Ó, tu junta tanto, eu junto tanto, e aí nós casa quando eu fizesse 18 anos. E aí, a gente já estava 3 anos e meio namorando, né? E aí, ele disse logo, quando ele foi me pedir namoro, ele disse, quando tu completar 18 anos, tu vai querer casar comigo? Porque se tu não quiser casar comigo, então a gente nem começa a namorar. Aí eu disse, tudo bem. Na minha cabeça, o tudo bem que eu disse naquele dia, daqui para frente acontece tanta coisa. E realmente, 1 mês antes do que era para a gente casar, a gente casou. Era para a gente ter casado 2 meses antes, só que aí deu uma embolada lá na papelada, porque eu era de menor ainda. Mas 1 mês antes do que era para a gente casar, a gente casou. Por quê? Porque ele tinha aquela visão de que vai dar certo. De que nós, digamos assim, nós colocamos o pé e Deus colocou o chão. Nós dissemos que nós queríamos aquilo e era da vontade do Senhor. Nós estávamos em obediência ao Senhor e o Senhor abriu as portas para que desse certo. E a gente nunca se desrespeitou em questão de ficar se xingando, ficar com palavras de baixo escalão, ficar com coisas de tipo assim. A gente nunca teve uma conversa de dizer assim, qualquer coisa, eu vou para casa da minha mãe. Hoje eu estou brava, alguma coisa, vou para casa da minha mãe, tu vai para casa da tua mãe, ou tu vai dormir no sofá, ou tu sai de perto de mim, ou com xingamentos, com coisas desse tipo. A gente sempre se respeitou muito. E desde que a gente casou, a gente colocou o quê? Olha, a gente casou, então aqui é para sempre. Ou Jesus volta, um de nós dois morre, e de preferência que eu morra primeiro do que ele, que eu não sei se eu aguento, não. E então, a gente nunca colocou essa outra opção de dizer assim, não, qualquer coisa nós separa. Não existe essa possibilidade da gente se separar. E é por isso que eu acredito que dá certo. Porque você não enxerga uma outra possibilidade a não ser o caminho de fazer com que aquilo dê certo. E quando você deixa em aberto de dizer assim, não, vou casar com essa pessoa aqui. Se não der certo, a gente separa, a gente vai viver a vida e tudo e tal. Não. Você assumir um compromisso com aquela pessoa. Nós precisamos honrar o nosso compromisso. E dá sim para ser muito feliz no casamento.
Amém, queridos? Assim, glória a Deus. Assim como o nosso casamento foi uma decisão de dizer vai ser até o fim, assim também a nossa decisão individual de entregar a vida para Jesus e dizendo que vai ser até o fim também. Ou seja, não importa o que aconteça na minha vida, eu não tenho para onde ir a não ser estar com Jesus. E foi que nem a Emily falou, ou seja, tem dia que é só flores, não é, né? Mas tem que ser conversado, tem que ser detalhado. Se acontecer uma situação difícil, resolva o mais rápido possível. Teve uma situação que eu achei interessante um dia. Eu fui buscar ela estava na loja, eu estava vindo da outra. Aí eu perguntei, fulano de tal fez o quê? Ela fez isso, isso e isso. Aí eu falei assim, rapaz, passou o dia todinho, só fez isso, isso e isso. Aí ela fechou a cara. Aí não sei o quê, com a cara fechada, e passou 1 hora, 2 horas, eu digo, o que foi que aconteceu? Não, porque tu disse que eu não fiz nada e nada, eu passei o dia todo e não fiz nada. Eu digo, não, eu estava falando era de fulana de tal, de uma das colaboradoras. Não, eu pensei que estava falando era de mim, já mudou. Então o que acontece? Situaçõezinhas que se você não resolver logo, às vezes vai ficar remoendo. E isso, aquilo, outro. Então se você quer que seu casamento seja até o fim, meu irmão, situaçõezinhas sem futuro, deixe de lado, meu irmão. Ceda. Não precisa você ser o dono da razão sempre, ceda. Ah, eu queria comer isso. Não, mas eu não quero, eu não gosto. Meu amigo, faça, meu filho, faça a sua e faça a minha. Ah, eu não gosto de piqui. Meu irmão, faça aí. Eu vou botar a máscara aqui, mas eu como do seu lado. Ou seja, ceder. Casamento é isso. O homem, às vezes, não precisa ser muito chato. Meu irmão, deixe de coisinha. Ame a sua esposa. Faça tudo por ela. Às vezes, sua esposa, você não dá tanta atenção para sua esposa, como dá assim para outras pessoas. Às vezes, ela quer uma coisa, e você, não, deixa para tal dia, mas se for outra pessoa, você vai lá e faz. Priorize a sua esposa, ela é mais importante que qualquer outra coisa. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma dinâmica que eu acho que até já foi feita aqui na igreja. Você, homem, aí, rapidão. Você vai pegar bem aí no pé da sua esposa aí, ó. Pega aí no pé da sua esposa, o homem, o marido aí, vai. Pegou? Pronto. Agora a esposa, do mesmo jeito, com